Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham, que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios de inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação, para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou o Manuel. E eu sou a Sara. E hoje temos a honra e o prazer de receber o António Redondo, Presidente da Comissão Executiva da The Navigator Company desde o início de 2020, mas parte da mesma já desde 2007 enquanto Chief Commercial Officer. E para além de mais de 3 décadas de experiência na indústria papeleira, o António exerce ainda as funções de Presidente da Beyond, Forest Fibers from Portugal, e outros cargos de direção em várias associações do mundo empresarial, como a CIP ou a Cotec. António, bem-vindo ao The Innovation Office e muito obrigada por ter aceito este nosso convite. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo, António. Muito obrigado. Bom, como líder, se calhar vou começar com uma pergunta sobre liderança. Qual tem sido, ou qual é o teu maior desafio, ou os maiores desafios quando assumiste a liderança da Navigator? Talvez, para explicar a minha resposta, eu fazia um enquadramento prévio. Certo. A Navigator está presente a vender para 130 países do mundo e tem operações industriais em 3 e operações florestais em 3. Isto para enquadrar um bocadinho a resposta que vou dar. Eu assumi funções formalmente no dia 1 de janeiro de 2020, como a Sara referiu, e o conto é o formal, essa foi a data formal, e nós tivemos um arranque de anos espetacular. Este setor, como sabem, é um setor que tem alguma ciclicidade. Vinhamos de 2 anos muito difíceis, 18 e 19, e o primeiro trimestre de 2020 foi fantástico. E entramos em pandemia. A pandemia, exato, 3 meses depois. Entramos em pandemia e, pela primeira vez na história da empresa, nós não tínhamos encomendas para colocar nas máquinas de papel. O nosso negócio principal ainda continua a ser, hoje menos, mas ainda continua a ser papel de impressão escrita, que aliás foi o que deu o nome depois à empresa, foi a marca de papel de impressão escrita. Certo. E nós nunca tínhamos tido, estávamos neste negócio de forma mais estruturada desde o início dos anos 90, éramos a única empresa no mundo, pelo menos daquelas que eu conheço bastantes, que nunca tinha parado 1 minuto por falta de encomendas. E parámos dias por falta de encomendas. E, portanto, é importante perceber este enquadramento. Daí para cá, o que é que se passou? E nós às vezes esquecemos-nos do que é que se passou daí para cá. Nós, no final de 2020, tivemos um ciberataque. Portanto, tivemos as nossas operações afetadas durante uns dias com ciberataque. Em 2021, no verão de 2021, começou a crise energética. Muitas vezes a crise energética foi por causa da guerra na Ucrânia e foi muito agravada pela guerra na Ucrânia, mas começou antes. Começou mais ou menos em agosto de 2021. Depois tivemos a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia no início de 2022. Aí houve mais uma vez um incremento grande dos custos energéticos. Só para ficarem com uma ideia, o preço do gás natural, que foi o primeiro mais afetado, andava até esse momento à volta de 20 euros por megawatt-hora, passou mais ou menos no arranque no meados de 21 para 100, e depois da guerra, em agosto, a seguir à guerra, a guerra começou em fevereiro, atingiu 300. Numa empresa que é muito dependente de energia, produz energia, mas também compra energia, e depois todos os outros insumos, os produtos químicos, a logística, são muito dependentes do custo de energia. O petróleo também tinha subido bastante, passou de 20 para mais de 120, desculpem, de 70 para mais de 120. Portanto, tivemos um impacto muito grande. E daí para cá aconteceu tudo o que nos afeta. E, portanto, é importante perceber onde é que nós estamos. Certo. Para tudo o que se passa em qualquer parte do mundo, direto ou indiretamente, acaba por nos afetar. Tivemos aquela crise, já se fala pouco dessa crise, do Ever Given, aquele cargueiro que interrompeu o Mar Vermelho durante uns dias. Certo. Isso afeta logo as nossas exportações. Depois, posteriormente, tivemos a situação no Médio Oriente com o ataque terrorista do Hamas em Israel e a guerra Israel-Hamas e depois todos os outros proxies que se juntaram à guerra. Toda aquela zona é absolutamente afetada. Antes disso ainda, tínhamos tido, nós falamos hoje também muito de guerras comerciais e são muito importantes para nós, em bom rigor o primeiro passo da guerra comercial começou na administração anterior,
quando o presidente Biden fez aquele ato de redução de exportações de chips para a China, sobretudo os chips mais sofisticados para a China, e, portanto, começaram aí também as guerras tarifárias. Portanto, nós temos vivido num período de uma enorme instabilidade, e para quem tem operações em mais do que um país e vendas para praticamente todos os países que podem consumir os nossos produtos, torna muito difícil a atividade do dia-a-dia. Portanto, respondendo agora à tua pergunta depois deste enquadramento, eu acho que o maior desafio foi procurar adaptar a empresa, obviamente a equipa toda da empresa, adaptá-la a esta nova realidade, a um mundo que é muito mais volátil, uma evolução muito mais incerta, uma realidade muito mais ambígua. Portanto, essa foi a grande capacidade que a empresa teve que ter para se adaptar. E depois fez isso, eu diria, através de 2 ou 3 exemplos, vou dar meros exemplos. O mais importante, nós vínhamos de um processo de diversificação, portanto, deixarmos de ser apenas um produtor de pasta de papel e de papel de impressão escrita para entrarmos noutros negócios, acelerámos a diversificação. Nós tínhamos entrado no negócio de tissue em 2015, com a aquisição de uma empresa aqui em Portugal. Depois fomos fazendo crescer essa empresa e nós próprios investimos numa das nossas fábricas, num greenfield, uma fábrica nova de tissue. Desde lá para cá comprámos 2 empresas fora de Portugal, comprámos uma em Espanha com uma fábrica e uma em Inglaterra com 5 fábricas, e portanto acelerar a diversificação. Criámos um negócio de raiz, nós não fazíamos papel de embalagem, hoje temos um pequeno negócio de papel de embalagem, um pequeno negócio, mas que faturará este ano próximo de 100 milhões de euros, portanto já tem alguma dimensão, e criámos-lo do zero, não existia, e criámos-lo do zero por causa da pandemia. Porque quando tínhamos as máquinas paradas, porque não tínhamos encomendas, começámos a fazer testes. Claro. Havia aqui um preconceito que a fibra que nós utilizamos em Portugal não era adequada para os papéis de embalagem. E nós começámos a testar. Hoje temos 3 patentes internacionais e estamos a criar um negócio, estamos a readaptar. Já estamos a falar de inovação agora. Já há tantos pontos que podíamos pegar para falar sobre o assunto, mas deixamos o António terminar. Fala sempre de inovação, depois eu posso explicar isso. Okay. Mais adaptações. Começou o PRR e nós submetemos um conjunto de projetos ao PRR e, portanto, projetos, uma boa parte deles de inovação ou de descarbonização, que estamos a executar, on time e on budget. Infelizmente não se pode dizer isto sempre em Portugal, mas nós estamos on time e on budget nos projetos do PRR e aceleramos. Portanto, para além de acelerar um conjunto de investimentos de descarbonização, também aceleramos um conjunto de investimentos em transformação digital. Portanto, nós temos um processo, depois se quiserem mais à frente eu posso voltar a isto, temos um processo grande de transformação digital. Esta empresa, este setor é muito, muito digitalizado nos processos e, portanto, fizemos também esse percurso. Ou seja, os grandes desafios que nós temos tido são os desafios de readaptar a empresa a um mundo muito diferente e muito, com uma volatilidade e com uma voracidade, com uma aceleração muito diferente daquilo que nós tínhamos antes de 2020. E depois de falarmos sobre os desafios geopolíticos e de transformação de hábitos e de realidades diferentes, naquilo que foi o período em que o António se juntou à Navigator, ou que na verdade passou a liderar toda a organização da Navigator e não apenas a parte comercial. Vamos dar um passo atrás, ao mesmo tempo que damos um salto para cima e fazemos um zoom out, para perceber quais é que são os desafios também, mas aqui falando também um bocadinho das oportunidades que o António vê para a indústria do papel como um todo. O que é que são, neste momento, essas mudanças, algumas das quais o António falou pelo menos de algumas alavancas de mudança que as estão a afetar, a descarbonização, a transformação digital, mas quais é que são essas grandes tendências, esses grandes desafios e oportunidades porque a indústria está a passar neste momento? Desafios, e pensando não apenas na Navigator, mas pensando se calhar nas empresas de Portugal, ou, provavelmente do mundo, não apenas de Portugal. É mais ou menos comum o desafio que eu vos vou identificar, é mais ou menos comum e depois curiosamente vai-se ligar a uma das oportunidades que vou falar à frente. O maior desafio que nós temos, talvez um pouco mais agudo em Portugal do que nos outros países, é acesso à matéria-prima. Os nossos desafios não estão no mercado. O que é um bocadinho
não é padrão, não é? Normalmente as empresas têm desafios de mercado, de colocar produtos, de internacionalizar, de encontrar mercados para os seus produtos, de inovar em produtos, de diversificar. O nosso desafio não tem sido esse. É acesso à matéria-prima. Acesso à matéria-prima em quantidade e em qualidade e em preço que seja competitivo. A madeira é um recurso escasso e vê-se no aumento anual dos preços de madeira. Os preços de madeira em todo o mundo têm aumentado. A madeira em Portugal a madeira portuguesa é cara, mas é de excelente qualidade. Quando digo é cara comparativamente com os nossos concorrentes na América Latina, na Ásia, em África, nos Estados Unidos, na Rússia. Neste momento já começa a comparar também com os preços do Norte da Europa, porque o Norte da Europa teve uma inflação muito grande nos custos da madeira. O Norte da Europa guardava a sua própria madeira e importava madeira barata da Rússia. E desde a invasão da Ucrânia isso deixou de ser possível e, portanto, neste momento também tem custos de madeira semelhantes ou muito próximos aos de Portugal. Mas temos uma madeira de excelente qualidade. Portanto, eu diria que o maior desafio é acesso à matéria-prima e este é mais ou menos o desafio transversal a todas as empresas deste setor, estejam em que tipo de papéis estiverem. Porque nós, quando falamos de papel, há milhentos de tipos de papel. Eu vou deixar se calhar a oportunidade mais de curto prazo para falar da oportunidade mais de longo prazo, porque também está associada ao tema da madeira. A oportunidade de mais longo prazo é, e que nós já estamos a executar, e depois podemos mostrar aqui alguns exemplos, é a partir da madeira constroem-se um conjunto de biomateriais, bioquímicos e biocombustíveis que, em muitos casos, substituem com vantagem ambiental, eu diria em todos os casos, os seus alternativos fósseis. Para isso é necessária mais madeira. E o caminho vai ser por aqui. Portanto, vai ser, se nós quisermos descarbonizar, uma forma de descarbonizar é exatamente usar menos produtos de origem. É a principal forma de descarbonizar no consumo, não na produção. Na produção havia emissões, mas se descarbonizarmos no consumo, vamos descarbonizar na produção. É retirar exatamente com produtos fósseis e substituí-los por produtos naturais. A floresta está a fazer esse caminho. Num conceito, numa tecnologia que está neste momento a começar a aparecer, portanto ainda não é uma tecnologia que esteja madura ou que esteja distribuída pelo mundo todo, que é o conceito de biorrefinarias. Ou seja, as fábricas de celulose são transformadas em biorrefinarias, como a alegoria é uma refinaria de petróleo, entram ramas de petróleo e saem vários produtos derivados do petróleo, aqui entra a madeira e saem vários produtos derivados da madeira. Mas isto é um bocadinho etéreo, eu vou tentar concretizar um pouco mais. Biomateriais, o que é que estamos a fazer? Estamos a falar, por exemplo, de biocompósitos. Eu não sei se vai ficar aqui muito bem na imagem, mas vou mostrar o que é biocompósitos. Isto é um exemplo, poderiam ser outros. Isto é um bioplástico, portanto já não tem plástico fóssil, mas 40% não é bioplástico. É celulose pura. Estamos a olhar, para quem só nos está a ouvir e não nos está a ver, estamos a olhar para uns talheres descartáveis, uma colher, uma faca e um garfo, e que o António nos está a explicar, no fundo, qual é que é a composição do material deles. Tipicamente seria um plástico fóssil, neste caso é bioplástico, mas só 60%, 40% é celulose. Portanto, é o que nós chamamos um biocompósito. Okay. Um outro exemplo, celulose moldada. Agora estou a mostrar um tabuleiro daqueles tabuleiros de proteína que nós compramos quando vamos ao supermercado, comprar proteína crua, substitui os tabuleiros de plástico e substitui os tabuleiros de alumínio, por exemplo, se formos um takeaway. Okay? É outro exemplo de um biomaterial. Mas temos inúmeros exemplos de outros biomateriais e se calhar vou passar para dois que estão em desenvolvimento e que podem ter muito potencial. Pele vegetal. Portanto, substituir a pele, o cabedal, por um cabedal vegetal. Portanto, há trabalhos neste momento que estão a ser desenvolvidos em várias partes do mundo e nós também estamos nesse projeto para fazer pele vegetal. Um outro, que também é uma realidade, e há uma empresa portuguesa, não é a Navigator, mas uma empresa portuguesa, a nossa concorrente, que o está a fazer, que é desenvolver fibras têxteis a partir de madeira.
E, portanto, as pessoas já conhecem as viscoses, que são fibras têxteis a partir de madeira. Hoje há umas mais sofisticadas, com um processo até quimicamente ou ambientalmente bastante mais suave, que é a Lyocell. Portanto, é outra área de desenvolvimento. Bioquímicos. Agora falar de um mundo completamente novo, mas também são coisas que já existem em laboratório. Pré-bióticos para a indústria alimentar. Podem-se fazer a partir de celulose. Xilose e xilitol. Xilitol é aquele adoçante que se utiliza. Pode-se fazer a partir de celulose. Ácidos glucurónicos para cosmética. Podem-se fazer a partir de celulose. Portanto, a nutracêutica, a indústria alimentar, espessantes alimentares, podem-se fazer a partir de madeira. E a indústria cosmética e farmacológica podem usufruir e beneficiar da madeira. Eu tenho aqui um outro exemplo, vou mostrar um frasco. Isto é um frasco de essências de eucalipto, e este frasco de essências de eucalipto o que é que faz? Para além do uso cosmético e até dermatológico, há uma molécula aqui dentro, que está a ser estudada por uma universidade portuguesa, que pode ter propriedades antineurodegenerativas. E, portanto, podem estar aqui, quer dizer, podem ter, já se sabe que tem. O que se está agora a estudar é a capacidade de transformar isto num medicamento. Mas posso-vos falar de outras coisas. Posso-vos falar, por exemplo, de biocombustíveis. As nossas fábricas já hoje produzem biometanol, que pode ser utilizado dentro das fábricas ou pode ser retificado e vendido fora. Ou o bioetanol, a partir da casca de eucalipto, pode-se produzir bioetanol ou de outros resíduos florestais. Ou combustíveis sintéticos. E este talvez seja o mais interessante. Já ouviram falar todos dos SAFs, dos Sustainable Aviation Fuels, e também já ouviram falar que o transporte marítimo, por causa da descarbonização no transporte marítimo, tem que passar para outros combustíveis que não as ramas de petróleo, não os produtos derivados de petróleo, nomeadamente para metanol sintético, e a partir nós emitimos CO2 biogénico. Quando às vezes aparecem aqueles rankings nos jornais que a indústria da celulose é uma grande emissora de CO2. Esquecem-se de dizer que a esmagadora maioria do CO2 que é emitido é biogénico, não é fóssil, porque nós utilizamos sobretudo derivados de madeira e resíduos de madeira para produzir energia. Claro. Com o CO2 biogénico, carbono biogénico, e havendo condições para produzir em Portugal hidrogénio verde, a preço competitivo, com sol ou com vento, com energia renovável, nós conseguimos sintetizar uma molécula que pode servir para o metanol ou pode servir para transporte aéreo, para os ISAFs. Portanto, é uma forma também de descarbonizarmos outras indústrias através dos nossos produtos. Portanto, eu diria que desafio, biorrefinarias e trabalhar em biomateriais, bioquímicos, biocombustíveis ou combustíveis sintéticos. No curto prazo, naqueles produtos que nós já fazemos hoje, há um enorme potencial para esta indústria em Portugal, porque a Europa importa todos os anos 6 a 7 mil milhões de euros de madeira de eucalipto, pastas de celulose de eucalipto e papéis derivados de eucalipto. E na Europa só há 2 países onde isto pode ser produzido. É Portugal e Espanha. Em Portugal, praticamente no país todo. Em Espanha, em 2 ou 3 regiões de Espanha. E, portanto, se houver capacidade de haver mais madeira disponível, Portugal pode exportar para a Europa uma parte significativa destes 6 a 7 mil milhões de euros que a Europa está a importar de onde? Da América Latina, da Ásia, um pouco menos, mas algum da África do Sul. Portanto, há muitas oportunidades, mas temos o tal desafio da madeira. Eu acho que a próxima pergunta já nos deste aqui algumas pistas da resposta à mesma, que tem a ver um bocadinho com o tema da digitalização e da associação e, se calhar, aos factos que fazem com que, havendo mais digitalização em todos os setores, há também menor consumo de papel, que é, na verdade, e disseste-nos no início, ainda o principal negócio da Navigator. Como é que vocês enfrentam esse impacto e como é que conseguem responder a isso? Acho que nos deste aqui algumas pistas, mas vou-te deixar responder outra vez. Não, é uma pergunta muito relevante e é uma pergunta que nos é feita muitas quase vezes. Sempre, não é? Imagino. Manuel, deixa-me separar os papéis. Papel é uma família muito grande, já falávamos há pouco de produtos. Os papéis gráficos, ou os papéis de impressão e escrita, têm várias subfamílias. Qual é que é o mais afetado pela digitalização de longe? É o papel de jornal. Chamamos-lhe na gíria newsprint. Okay. Hoje, infelizmente, poucos jornais impressos se vendem, portanto, esse foi muito afetado. Certo. A seguir a esse, quais são os papéis que são mais afetados? Escritório?
Não. Ok. Os papéis que são utilizados para folhetos, aqueles folhetos que se põem no direct mail. Os folhetos que se deixam no direct mail. Os folhetos que nós ainda vemos hoje os panfletos, no retalho, nos não supermercados, é? panfletos. Certo. Portanto, esse é o segundo a ser mais afetado. Qual é o terceiro a ser mais afetado? É o papel, a gíria chama-se papel couché, ou coated paper. O que é o coated paper? É o papel dos catálogos dos automóveis. Lembram-se quando nós comprávamos automóveis por catálogo e não na internet? Umas brochuras todas muito bonitas, os livrinhos com muitas páginas. Com muita gramagem. Muita gramagem, todos muito luxuosos. Hoje ninguém compra automóveis ou motos. É um configurador online e já está. Faz-se a configuração online, não é? Portanto, esse também caiu bastante, mas caiu menos que os outros. Porque ainda há muita impressão comercial, há muitas revistas de alta qualidade que continuam a ser produzidas nestes produtos, aquelas revistas dos relógios, da moda, das canetas, dos automóveis. Quando se quer fazer um produto premium impresso, normalmente usa-se esse papel, não é? Qual é o que cai menos de todos? É o nosso papel de impressão escrita. E o papel de impressão, no mundo, estou a falar do mundo, depois já vou tentar particularizar. O papel de impressão escrita tem vários tipos de aplicações. O papel de escritório é só metade deste papel que eu estou a referir. Há outras aplicações para a indústria gráfica, há outras aplicações para cadernos, para livros escolares, para livros. O consumo de livros está a aumentar. A Feira do Livro este ano foi mais uma vez um sucesso porque aumenta o consumo de livros está a aumentar. Portanto, este papel está a cair muito menos do que os outros. No mundo, em bom rigor, se eu olhar para o mundo como um todo, e disse há pouco que nós vendemos em 130 países, não está a cair, está estagnado. Há uns anos cresce 0,5%, 1%, 1,5%. Há uns anos que cresce 1,5%. Onde é que ele cai com mais expressão? Nos países mais avançados digitalmente. Europa e Estados Unidos. Começou a cair mais cedo nos Estados Unidos e agora está a cair bastante menos. Portanto, é um comportamento assintótico. Na Europa ainda está a cair um pouco mais. Caiu bastante na pandemia, depois recuperou. E agora tem caído um pouco menos, mas cai ligeiramente mais do que nos Estados Unidos. Mas a Navigator, desde 2003, há 22 anos, antecipando estes movimentos, começou a tomar posição num conjunto de países que nós chamamos o Mare Nostrum. Hoje é um Mare Nostrum mais alargado. Turquia, toda a zona ali do Levante, norte da África e agora vamos também para a África subsaariana. Esta região do mundo tem aproximadamente 1 bilhão de consumidores. Portanto, mais do que a Europa e os Estados Unidos juntos. E nós estamos lá há 20 e tal anos. São mercados com um grande investimento, com uma população muito jovem, muito mais jovem que a média da Europa ou dos Estados Unidos, e com enormes investimentos em educação. E educação, e não há pouco falávamos de Helsínquia, já todos perceberam, inclusive os escandinavos, que a educação digital é um desastre. Portanto, o aprender digitalmente é um desastre. E estão a voltar todos ao papel, livros em papel, escrita em papel, está completamente, e está demonstrado até cientificamente em muitos estudos. Estes países nunca foram para o digital, ou foram muito pouco para o digital. Portanto, há um grande consumo de papel. E nós estamos bem posicionados nesses países. Ou seja, isto para dizer o quê? Este mercado vai cair. Cai bastante menos do que as pessoas pensam que cai. E dentro do mercado há bolsas de crescimento. Mas nós não ficamos à espera que isto aconteça. Certo. O que é que estamos a fazer? Que era um bocadinho a tua pergunta. Não, primeiro, a percepção era que estava a cair, mas afinal não cai assim tanto. E agora, não cai mas tanto. Mesmo caindo um bocadinho, o que é que fazemos, não é? Eu já há pouco já falei um pouco. Diversificação de negócios. Portanto, nós começámos em 2015 com o negócio de tixo, que hoje, este ano, já representará 1/4 das nossas vendas. O negócio de embalagem, começámos há menos tempo, começámos em 2020. Anunciámos agora há uns meses a reconversão de uma máquina de papel desse tipo de papel para papel de embalagem e ficará pronta daqui a pouco mais de um ano e 3 meses. Quando ficar pronta, seremos o 4º produtor europeu desse tipo. Nós somos o primeiro produtor europeu de papel de impressão escrita e somos o 6º no mundo. Com esta reconversão para papel de embalagem, continuaremos a ser o primeiro europeu, mas passamos a ser o 4º no mercado da embalagem. E depois temos aquela panóplia toda que eu vos referi de novos produtos para a frente. Mas não basta isso. Portanto, já vos falei de diversificação de negócios, já vos falei de inovação. Há 2 temas muito importantes na casa. Há 4 pilares, se quiserem há 5, mas há 4 pilares, um é transversal. Já falei de 2, diversificação e inovação. O terceiro pilar é foco no valor entregue. Nós somos muito focados em garantir que estamos a entregar ao cliente valor suficiente para ele
pagar os nossos produtos, até porque cobramos preços premium. Nós cobramos preços acima da média, portanto temos que entregar um valor que é objetivo, que é perceptível pelo cliente, que é mensurável, para conseguir entregar esse valor. Portanto, foco no valor entregue. E último, mas não menos importante, gestão de custos. Nós somos muito obsessionados com a gestão de custos em toda a companhia e, portanto, temos um projeto contínuo de gestão de custos. Se virem qual é o quinto pilar, que aliás é um dos valores fundacionais da casa e que está alinhado com pelo menos estes três últimos. Em rigor está com os 4, mas pelo menos com estes 3. É a sustentabilidade. Tudo o que nós fazemos tem um foco em sustentabilidade. Na diversificação de negócios, na inovação, no foco no valor entregue, portanto, explicar qual é o valor sustentável que estamos a entregar aos nossos clientes. Nós temos, por exemplo, e sustentabilidade é muito mais do que isto que eu vou dizer, mas os nossos produtos têm todos uma folha de impacto. As pessoas sabem qual é o impacto dos nossos produtos. E a gestão de custos. A gestão de custos não se faz às expensas da sustentabilidade. Portanto, isto é um quinto pilar, mas que eu acho que é transversal a todos os outros. E vamos explorar um bocadinho mais em detalhe este tema da sustentabilidade, mas se calhar antes de irmos aí, como é que se garante, como é que se constrói uma cultura que abraça todos estes princípios, muitos deles muito transformadores ou pelo menos que incentivam a uma certa adaptação, uma certa flexibilidade, mudança, numa empresa que é tradicional, que tem muitos anos de história, que tem pessoas com muitos anos de experiência, que já conheceram elas próprias muitas realidades diferentes, que já elas próprias foram vivendo algumas transformações. Mas como é que se garante que entre um ambiente que é tradicional, industrial, que tem muitos anos de história e experiência no seu portfólio, se consegue ter também uma cultura em que as pessoas tentam resolver os problemas com novas soluções, tentam encontrar novas funcionalidades para equipamentos ou produtos? Como é que isto se constrói enquanto líder dentro da Navigator? Eu não vou ter tempo de vos contar a gênese da Navigator, porque na gênese da Navigator está exatamente uma cultura de inovação e de sustentabilidade, e estamos a falar de há 70 anos atrás. Okay. Portanto, se no final sobrar tempo, falamos sobre isso. Mas eu digo só que normalmente uma empresa que dura tantos anos é porque nasceu na inovação, senão foi-se transformando há longos anos. Portanto, só por aí a gente percebe que isso mas é exatamente isso. Aliás, então, isso é eu não vou contar a história, já contaste, já resumiste. Mas é uma inovação que exportou para o mundo. Okay. As fibras de eucalipto, que hoje dominam nas pastas de celulose, há dois grandes tipos de fibras, as fibras das folhosas, das angiospermicas, hardwoods ou fibras curtas, e das gimnospérmicas, as resinosas, as softwoods ou fibras longas. Estas são as duas grandes famílias de fibras. Se recuássemos aqui há uns anos atrás, as fibras das resinosas, das softwoods, eram maioritárias em relação às fibras das hardwoods. Neste momento é ao contrário. As hardwoods dominam as softwoods. E dentro das hardwoods, 70%, mais de 70% é eucalipto, no mundo. Okay. E, portanto, e esse desenvolvimento foi feito em Portugal. Foi feito na nossa fábrica de Aveiro, depois saiu de Portugal, o primeiro país para onde foi exportado o conceito, foram técnicos nossos que foram para lá, foi Espanha, foi Norte de Espanha, depois Brasil, e enfim, hoje está espalhado em todo o mundo, e há empresas muito boas, e portanto isso está na nossa gênese. Indo ao tema da cultura, não há receitas, portanto, não há, e as receitas dependem muito da adaptação a cada realidade, a cada empresa. E cultura, eu tenho para mim muito claro que cultura não é o que se escreve nas paredes, ou que temos nas nossas apresentações de contas, ou nas nossas apresentações de investidores. Cultura é o que se vive diariamente, é o cotidiano da casa, não é? E a cultura de inovação é o cotidiano da casa. A casa tem essa preocupação todos os dias. Nós não aprisionamos a inovação num departamento de inovação. Fizemos-lo, por acaso durante um período da nossa história fizemos-lo, e acho que foi o período em que tivemos piores resultados de inovação. A inovação vive-se todos os dias. Eu vou-vos dar 2 ou 3 exemplos. Nós temos um programa que se chama Straight to the Top, que é para os operários. Os operários podem fazer programas de inovação, podem se juntar em grupos para propor um programa de inovação, depois tem a mentoria de um engenheiro de processo, de um engenheiro de produção, para os ajudar,
e sem ideias brilhantes, e depois eles ganham, obviamente, partilham os ganhos com a empresa. Portanto, começa aí, começa no chão de fábrica, começa no shop floor, incentivando, levando as pessoas a perceber que há valor na inovação. Tem que ter o envolvimento da gestão de topo. Tem que ter o envolvimento de toda a gestão de topo e tem que ser patente, tem que ser óbvio e tem que ser uma coisa natural. Depois, nós não temos um departamento de inovação, mas temos um laboratório de inovação. Nós temos um laboratório que se chama Raiz, que ficam convidados a visitar, acho que vão gostar de ver. É um laboratório que tem quase 100 investigadores, quase 100 pessoas, aproximadamente um terço são doutorados. Muitos dos produtos que eu vos falei há pouco saem de lá, saem desse laboratório, ou são lá aperfeiçoados, mesmo que não saiam de lá, às vezes saem das fábricas e depois são lá aperfeiçoados. A comissão executiva da empresa está toda na direção do laboratório e eu sou o presidente do laboratório. Portanto, temos um diretor-geral, que é uma pessoa, um académico brilhante, dos mais citados em Portugal e sobretudo nestes temas dos materiais lenho-celulósicos, mas há um envolvimento patente de toda a organização e da gestão de topo. Portanto, esse acho que é o primeiro critério. Depois é definir metas claras. Quais são os objetivos, o que é que nós queremos conquistar, qual é a visão que temos a médio e longo prazo. Depois, obviamente, apoiar com recursos, porque se nós definirmos metas e nos apoiarmos com recursos, não vamos a lado nenhum. Depois temos aqui um outro tema, um terceiro tema que é importante e que numa empresa industrial não é fácil, que é assumir riscos potenciando a experimentação. Nós não podemos assumir riscos numa máquina de papel que custa 200 milhões de euros. Não é? É como um avião, quer dizer, não se assumem riscos no avião, assumem-se riscos no simulador. No avião não se assumem riscos. Aqui é a mesma coisa, uma fábrica que vale 1.000 milhões, a fábrica toda, não se assumem riscos. No laboratório tem que se assumir riscos. E nem sempre é fácil esta dicotomia de uma empresa que nas fábricas são ensinados a não poder assumir grandes riscos e depois tem que assumir riscos na bancada do laboratório. Depois uma avaliação contínua de resultados, não é inovação por inovação. Tem que haver uma prestação contínua de resultados e tem que haver também métricas de monitorização, de controle desses resultados. E depois é passar esses resultados para a prática. Mostrar que temos produtos novos, que temos aqui sacos de papel dessa nossa área de negócio que estamos a desenvolver. Nós estamos sempre a mostrar isto dentro da organização. Já fizemos mais isto, já fizemos mais este produto, vamos lançar aquele, portanto, comunicar os resultados que estamos a fazer. Certo. Por último, ter coragem de assumir que as coisas não correm bem. E quando não correm bem, temos que as parar e temos que fechar projetos e temos que terminar projetos porque não tem resultado. E depois, temos uma vantagem que é, como temos esta história de inovação na casa ao longo destes 70 anos, é relembrar e comemorar o passado. Nós estamos sistematicamente a relembrar os nossos antecessores fizeram isto, e portanto, eu acho que isso ajuda a criar, não é uma receita, a continuidade. A continuidade e a cultura da própria empresa. Isso. Não é? Claro, tem servido para nós, e obviamente isto tem que ser adaptado ao longo do tempo. Não é necessariamente uma receita que sirva em todo lado. António, a conversa está a ser super agradável, portanto a gente tem aqui um conjunto de perguntas, não sei se vamos conseguir fazer todas, provavelmente não, mas eu não quero fugir de um tema que é um tema também que é sempre muito aliado a este negócio, que é o tema da sustentabilidade, até porque vocês gerem florestas, plantam florestas, como é que esta gestão das florestas está também ligada com a vossa estratégia de sustentabilidade? Deixa-me dar-te aqui uma perspectiva histórica que é muito pouco conhecida. Quando se fala de gestão sustentável, liga-se muito ao relatório Brundtland da primeira-ministra norueguesa de 1987, o relatório para as Nações Unidas, com o desenvolvimento sustentável, e a partir daí vieram todos os conceitos à volta do desenvolvimento sustentável. O primeiro conceito de sustentabilidade é de 1700, tem 300 anos, e foi aplicado na indústria florestal na Alemanha, na Saxónia. Um senhor que quem quiser googlar pode googlar, chama-se Hans Karl von Carlowitz, acho que é o nome dele, Hans Karl von Carlowitz, que viveu alguns entre 1645 e 1650 e morreu em 1714, e aí no ano antes da sua morte, em 1703, publicou uma obra, eu não sei dizer em alemão, mas em português é a Economia da Silvicultura, onde define o conceito-chave que está presente ao longo destes 300 anos e que hoje ainda nos norteia, que é não se pode explorar a floresta mais do que ela regenera naturalmente. Portanto, não se pode tirar da floresta mais do que, se quiserem, simplificando, do que ela cresce todos os anos. Portanto,
Este é o conceito da sustentabilidade. E ele estava preocupado porquê? Porque a madeira, na altura também muito valorizada, a madeira era utilizada para as minas, era utilizada para portanto, escoras de minas, para a construção naval, para aquecimento, para a construção de habitações. E ele começou-se a perceber que na Saxónia, com uma industrialização, enfim, incipiente, mas a começar naquela altura, havia um grande consumo e ninguém estava a replantar. Estava-se a cortar e não estava a replantar. Desenvolveu este conceito. E este é o conceito base da indústria da pasta e do papel. Se me perguntares, isso é assim em todo o mundo? Eu acho que não deve ser. Mas nos países mais desenvolvidos, na Europa, eu diria que é em todo lado assim. Nos Estados Unidos, diria que é assim. No Brasil, diria que é assim. Eu não vou nomear os outros países, mas há países que são grandes produtores e eu acho que se calhar não é assim, mas não posso afiançar. Certo. Portanto, digamos que o tema da sustentabilidade do recurso está na nossa gênese. Depois, repara, nós fazemos produtos que são de origem natural, são recicláveis. Os que não são recicláveis são compostáveis ou biodegradáveis. O nosso recurso somos nós que plantamos, cuidamos, fazemos crescer até à maturidade. Criam a vossa própria matéria-prima, na verdade. Perdão? Criam a vossa Nós criamos a nossa matéria-prima. Portanto, na maturidade colhemos e replantamos. E só não replantamos mais em Portugal porque a lei não nos permite, que é um nonsense. Portanto, a lei não permite, a lei, em bom rigor do governo da Geringonça, proíbe as plantações de eucalipto. Enfim, com um viés ideológico, não vamos certamente discutir isso aqui, com um viés ideológico, mas tolhe, ou seja, a propriedade em Portugal é essencialmente propriedade privada. Portanto, por cada 1 hectare de propriedade que há no país, propriedade florestal, o Estado tem 0,3, 0,2, 0,4. O resto é propriedade privada. Mas o Estado diz-te na tua propriedade o que é que tu lá vais plantar. E tu dizes, está bem, mas eu aqui tenho todas as condições. Eu cumpro as regras de distanciamento às estradas, às casas, aos cursos de água, protejo a biodiversidade, tenho a minha floresta certificada. Eu quero um projeto para plantar eucalipto, que é o que me dá mais rendimento. Não pode plantar eucalipto. Tinha lá eucalipto? Não, olha, tinha lá uma outra espécie qualquer, não me dá rendimento, vou arrancar e vou pôr eucalipto. Não pode. E, portanto, nós só não fazemos ainda mais porque a legislação, neste momento, não nos permite. Eu acho que isto é um nonsense tão grande. Tem a ver com aquele tema dos incêndios, não é? E da percepção que há, já agora aproveito, já que estamos aqui, não é? E estamos numa conversa tão agradável, há uma percepção de que o eucalipto é mais propenso a que os incêndios existam. E também há uma outra percepção que também quero que confirmes, que as florestas que são geridas por vós não têm tanta incidência de incêndios. Queres só comentar muito rapidamente estes 2 pontos? É assim, primeiro é uma percepção completamente errada. Hoje começa-se a perceber que não é assim, até pela segunda, porque então se é a espécie, porque é que a espécie com eles não arde e com os outros arde, não é? Claro. Portanto, começa-se a perceber que não é assim, mas deixem-me ir ao ponto, talvez para ilustrar, ao ponto dos incêndios de Pedrógão, porque foi talvez o virar de página que, em bom rigor, esta proibição das plantações de eucalipto vinha antes dos incêndios de Pedrógão. Fez parte do acordo da extrema-esquerda com o Partido Socialista para apoiarem o governo do Partido Socialista. Portanto, fazia parte isto é histórico, toda a gente conhece, fazia parte das regras que eles exigiam ao Partido Socialista para poderem formar governo. Portanto, os incêndios de Pedrógão só vieram agravar. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, os incêndios de Pedrógão fez-se em boa hora uma comissão técnica independente do Parlamento para identificar as causas dos incêndios. Devo dizer desde já, é uma tragédia infame, é uma coisa absolutamente horrível e devia envergonhar-nos a todos, como portugueses. Não é se estamos no setor ou não estamos no setor. Porque o país falhou todo. Eu não vou aqui enumerar, mas falhou tudo. Sim. Não houve nada que não tivesse falhado. Desde logo falhou o cumprimento das leis que já haviam. Basta ver agora nos incêndios de setembro, parques industriais no meio da floresta. No meio da floresta, ou floresta no meio dos parques industriais. Ou casas no meio da floresta, ou floresta no meio das casas. Isto não é permitido. Ou não deveria ser permitido. Portanto, falhou isso tudo. Mas o relatório diz 2 coisas. Eu não vou citar exatamente, não me recordo dos termos exatos, mas diz mais ou menos isto. Diz que o incêndio de Pedrógão começou numa galeria ripícola. É uma galeria que tem um pequeno curso de água. Uma galeria ripícola de carvalhos,
vocês ouvem muitas vezes dizer que os carvalhos são uma espécie de árvores bombeiras que não ardem. Isso. Pois, o incêndio começou numa galeria de carvalhos. Passou para um eucaliptal recentemente gradado, portanto, gradado é limpo, onde se autoextinguiu. E mais à frente diz, os eucaliptais geridos e os pinhais geridos são uma das soluções para os incêndios. Quando os incêndios atingem determinadas proporções, arde tudo. Se o território estiver limpo, portanto estiver gerido, não houver matos, daqueles chamados combustíveis finos, em grande quantidade, isto dá oportunidades aos incêndios para ou se autoextinguir, como aconteceu neste primeiro foco de Pedrógão, ou para serem combatidos, porque as equipas de combate profissional conseguem entrar para esses territórios e fazem parar o incêndio. E o incêndio combate-se essencialmente com motosserras, máquinas de rastros, pás e enxadas, é controlar onde ele vai terminar. Quando os incêndios atingem grandes proporções, quando começam a atingir as copas das árvores, claro, aí sim, não há nada a fazer. Agora vamos à segunda parte da tua pergunta. E é a prova que não há nenhuma relação com as espécies. Há uma relação com a gestão, e depois também volto mais à frente à gestão. Por cada 100 hectares que ardem em Portugal, dados deste século, portanto desde 2020 até agora, 44 são mates incultos. 44% são mates incultos. Depois aparece o pinheiro com 20 e poucos, os pinhais com 20 e poucos por cento, e aparece os eucaliptais com 18. Agora esses 18 como é que se repartem? 2% os geridos, 16% os não geridos. Portanto o problema é falta de gestão, é abandono, é não ocupação correta do território, é não haver limpeza, é fragmentação da propriedade. Portanto, isto tem muito mais a ver com a organização do território, com propriedade, escala da propriedade, com gestão e com limpeza do que com as espécies. Com as espécies. Ok, pronto. Fica esclarecido que é sempre um tema que tem uma proteção. E eu agradeço a pergunta. E no meio de tudo isto, de todos estes diferentes temas em que já tocamos, e também tocamos neste de alguma forma, mas se calhar agora podemos fazê-lo de um modo mais intencional e claro, estão sempre as pessoas cujo impacto da própria cultura da Navigator é vivido no dia-a-dia, aquelas cujo impacto da Navigator enquanto organização, empresa, porque consomem os seus produtos, lhes toca de uma forma diferente. Mas como é que o António percebe o impacto da inovação e a capacidade que a inovação tem de transformar, de melhorar processos, de resolver problemas, encontrar, no fundo, mecanismos para desenvolver, seja socioeconomicamente, seja até culturalmente, dentro de uma própria empresa, as pessoas enquanto recurso? E como é que, na Navigator em específico, vocês garantem que as pessoas se desenvolvem e crescem no sentido de se tornarem cada vez mais inovadoras elas próprias? Uma excelente pergunta, mas toca em muitos aspectos. É verdade. Deixa-me talvez começar por aqui. O nosso propósito, que são 2 parágrafos, portanto não vou comentá-lo todo, mas o resumo do propósito é mais ou menos isto. É a qualidade de vida das pessoas. São as pessoas e a sua qualidade de vida. E o futuro do planeta que nos inspira e nos move. Portanto, as pessoas estão centrais à nossa atividade e melhorar-lhes a vida está central à nossa atividade. E pessoas nesse sentido, como a Sara há pouco referiu, são os nossos clientes, são os nossos fornecedores, é a sociedade em geral e são os nossos colaboradores. Agora vamos centrar no tema dos colaboradores. Eu talvez repartisse isto em dois aspectos. As pessoas mais jovens, que temos que atrair e desenvolver na empresa, e as pessoas mais velhas. Para as pessoas mais velhas, algumas já com posições de responsabilidade grande na organização, é, mais uma vez, dar-lhes os meios, dar-lhes o apoio, dar-lhes a orientação, permitir que elas executem com o seu talento o trabalho que têm que executar e dando-lhes a autonomia necessária para o fazer, quando se justifica a autonomia, e dando-lhes o apoio e o enquadramento necessário quando se justifica esse apoio e esse enquadramento. Na parte das pessoas mais velhas, nós temos um processo, há pouco falávamos disso, um processo de grande transformação digital, depois podemos voltar a ele se assim o entenderem. Isto implica algum upskilling, algum reskilling.
E nós temos isso, nós temos um learning center na empresa, em boa realidade é uma academia, mas temos um learning center onde damos valências às pessoas, portanto as pessoas podem crescer na organização, portanto um operário está mais ou menos padronizado, para a função X tem que ter 2 ou 3 valências. Para fazer a função Y de maior complexidade tem que adquirir mais 2 ou 3 valências. Isto estão definidas quais é que são. E há um processo transparente, um processo organizado de aquisição de valências. E a aquisição de valências, que se fizerem upskilling, não é? Para poder fazer outros trabalhos de maior sofisticação, permitem-lhe fazer uma evolução dentro da organização. Mas eu pressenti da sua pergunta, mas corrija-me se eu entendi mal, que a sua preocupação era mais com o talento mais jovem, com as pessoas que estão a entrar na organização. Tipicamente, do que temos ouvido, muitos dos desafios relacionados com o talento e o impacto da inovação numa organização prende-se sobretudo com estes 2 ângulos que o António falou, mas muito também na parte do jovem senior. Por isso, muito curiosa para ouvir a sua perspectiva também. Muito bem. Sobre os mais jovens, primeiro talvez também enquadrar aqui, nós temos um turnover relativamente baixo. O nosso turnover, o ano passado foram 2,9%, turnover voluntário. São 2,9%. Não estou a contar, obviamente, com as pessoas que se reformam por idade, ou, falando dos mais velhos, nós temos um programa que eu acho que é único em Portugal, na indústria. As pessoas trabalham por turnos, uma parte muito importante trabalham por turnos. Uma pessoa que entra na empresa com 19, 20 anos, e muitos entram com 19, 20, 21 anos, portanto, para técnicos operacionais, ao fim de 30 anos por turnos, são turnos rotativos, de folga variável, é pesado. E, portanto, nós temos um programa para que as pessoas que tenham determinada idade, a partir de 57, 58 anos, e tenham pelo menos 30 anos de turnos, tenham um incentivo se quiserem sair. E como nós temos um fundo de pensões, as pessoas saem e ao fim de algum tempo conseguem, saem com indenização, obviamente, ao fim de algum tempo conseguem aceder ao fundo de pensões, e há muita gente que sai neste programa. Claro. E isso depois faz injetar gente mais jovem, também vou falar sobre esses. Falando agora dos mais jovens e separando, até vou amalgamar, que é mais simples, quadros e técnicos operacionais. Os técnicos operacionais, os tais que para substituir os que vão saindo por reforma, por rejuvenescimento, neste programa que eu acabei de referir. Nós temos uma atividade de employer branding muito forte. Nós fazemos por ano praticamente 50 sessões de employer branding nas principais universidades do país. Depois temos um programa muito forte também, ainda em employer branding, de estágios. Nós temos todos os anos cerca de 60, um bocadinho mais, estagiários de curta duração, estagiários de longa duração. Temos mais cerca de 50 estagiários de verão, onde incluímos filhos de trabalhadores, portanto os filhos dos colaboradores que até têm preferência, se quiserem vir estagiar no verão connosco, podem vir estagiar no verão connosco, 1 a 3 meses. Fazemos uma outra coisa já há alguns anos, e até estamos a alargar isso. Vamos dar disciplinas a universidades. Nós neste momento damos 2 disciplinas em 2 universidades, em 2 cursos de engenharia, um na Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra e outro na Faculdade de Engenharia da Universidade Nova de Lisboa, e temos mais 2/3 em discussão, que é uma forma também de fazer spotting, de percebermos quem são os alunos. Estamos a falar de cursos tipicamente de mestrado, não é? Portanto, cadeiras de materiais de lenha celulósicos, de produção de papel, produção de pasta, engenharia florestal, temas deste género. Portanto, também nos permite fazer spotting, perceber quem são os melhores alunos. E, portanto, nós não temos tido grande dificuldade, pelos números que eu referi há pouco, não temos de dificuldade de retenção, portanto, como eu disse, 2,9% em 2024 de turnover voluntário. O ano maior que tivemos foi 2022, onde toda a gente, lembram-se que a seguir à pandemia, toda a gente se despedia, tivemos 6,5%. Isto compara, os 2,9% comparam em Portugal, penso que o ranking, a média está entre 9% e 11%, portanto estamos muito abaixo da média nacional. Quando as pessoas entram, há 3 ou 4 coisas que nós fizemos para garantir que elas têm possibilidade de perceber que têm um caminho, uma carreira e oportunidades na empresa. Em primeiro lugar, criámos aquilo que nós chamamos as carreiras em Y. Tradicionalmente, nas empresas industriais, as carreiras mais valorizadas são as carreiras de gestão. São os engenheiros, para simplificar, que chegam a funções de gestão. Mas, por definição, as funções de gestão são limitadas. Então, nós criamos uma carreira em Y, que é totalmente paralela à outra, só não chega ao nível de direção, mas chega até ao nível de manager
ou com as mesmas condições salariais, com as mesmas regalias de um quadro que tenha funções de gestão, valorizando assim as carreiras técnicas, sabendo que nem toda a gente pode chegar às carreiras de gestão, ou porque não quer, ou porque os lugares são, por definição, limitados. Depois criámos mecanismos de transferência, portanto as pessoas podem passar de uma carreira para a outra com alguma facilidade. Depois criámos transparência. Portanto, um jovem, quando entra, os primeiros 5 a 7 anos, ele sabe exatamente o que é que lhe vai acontecer. Sabe também o que é que tem que fazer para lhe acontecer aquilo. Mas sabe qual é que vai ser a sua evolução profissional, evolução de carreira e como é que pode crescer. Depois passámos daquela lógica de job grades para famílias funcionais e para roles, para papéis. De modo que o mesmo role pode ser desempenhado em funções diferentes da organização, o que também ajuda a transição entre pessoas. Por último, fizemos uma atividade, um programa de que nos orgulhamos particularmente, que se chama o Future Leaders Forum. O que é o Future Leaders Forum? Juntamos todos os jovens com menos de 31 anos e com mais de um ano de casa, e estamos a falar já de bem mais de uma centena de pessoas, num fórum que se reúne no mínimo 2 vezes por ano. Esse fórum elege um board de 8 membros que se autopropõem para serem eleitos pelo fórum e depois vai trabalhar com a Comissão Executiva durante 6 meses num problema concreto. O problema pode ser ou escolhido por nós, ou damos uma opção de 2 ou 3 e eles escolhem o programa em que querem trabalhar. Isso é que lhes permite, usando a expressão que eles usam, é um MBA acelerado. Porque eles durante 6 meses, obviamente estão a trabalhar com um conjunto de mentores, identificamos para cada um deles pelo menos um mentor, para temas específicos, sei lá, transição energética, descarbonização, madeira e como é que podemos aumentar a disponibilidade de madeira, como entrar no negócio de embalagem. São exemplos concretos de projetos que eles fizeram. Depois há mentores mais séniores, o que também ajuda à passagem de informação entre os mais séniores e os mais júniores e põe os mais júniores muito rapidamente a ser expostos a problemas estratégicos. São todos temas estratégicos. Temas estratégicos e a trabalhar e a ter a visibilidade da Comissão Executiva. E isso cria-lhes uma grande satisfação porque eles desde muito novos começam a trabalhar, a criar a estratégia da organização. Portanto, há um conjunto de programas que temos mantido ou que temos desenvolvido que vão procurando levar a que as pessoas fiquem bem, gostem de estar. É assim, também temos problemas. Nós temos aqui, nas maratonas, há o muro, não é? Não sei quantos quilómetros há o muro. Certo. Nós aqui também temos um muro. Por volta onde as pessoas saem normalmente é por volta dos 6, 7 anos. Até aos 6, 7 anos de trabalho não saem. Se passarem o muro dos 7 ficam normalmente durante muitos anos. Aos 6, 7 anos nós somos claramente uma meritocracia, portanto nem todos são bons. Aqueles que viram que não tiveram, mesmo com esta transparência toda de carreira, não tiveram oportunidades de carreira, normalmente vão-se embora à procura de outros sítios onde sejam mais felizes. António, a conversa já vai longa, mas eu sinto que ainda há muitos temas que a gente podia aqui falar e perguntar. Eu, se calhar, assim, em vez de fazer uma pergunta específica sobre mais algum tema, fazia ao contrário. Também vou aqui inovar um bocadinho, que é, se há algum tema que nós não discutimos ou alguma mensagem que nos queiras deixar para terminar esta conversa, deixa então à tua escolha. Isso é muito mais difícil. Estamos a inovar também aqui. Mas queres-me dar alguma pista de algum tipo de... Não sei, há bocado estávamos a falar das pessoas, podes deixar algum conselho às pessoas, podes deixar alguma mensagem, ou também falaste na transformação digital, que já lá vamos, não sei se queres pegar nesse tema, não sei. Está bem. Então vou pegar em 2 temas rapidamente, se puder. Isso, e depois transformação digital, porque também houve aqui uma pequena inovação. Isso, exatamente. E vou falar desse... Enfim, acho que um conselho, não sou ninguém para dar conselhos, mas uma recomendação aos mais novos, porque falávamos dos mais novos. E podíamos fechar depois com isso. E que corresponde a um problema que eu acho que todas as organizações hoje têm, transformação digital. Nós iniciámos um processo fizemos uma coisa que também não é muito comum nas indústrias, isso é uma coisa que tu conheces bem. Normalmente nas indústrias tu tens o OT separado do IT. Correto. E nos processos de transformação digital, se queres acelerar, nós começamos a perceber que não podíamos ter as duas coisas separadas. São duas áreas bastante diferentes. Não é? 2 mundos muito diferentes. Nós, por acaso, como temos uma grande desconfiança que o tal cyberataque que eu falei no início começou pelo OT,
E como começámos depois a perceber que nos estudos que fizemos que o OT tem muito pouca preocupação de cibersegurança, acabou por ser mais fácil levar as pessoas a acreditar que era melhor juntar o IT. Querem só explicar os conceitos de OT e IT para quem nos estiver a ouvir e estiver menos familiarizado? familiarizado? Ele explica muito melhor do que eu, de certeza. De uma forma simples, rápida. É Operational Technology, portanto, aquilo que é o controle das máquinas, do processo fabril, com IT tradicional. Okay? Portanto, basicamente o IT é aquilo que nós todos conhecemos, do hardware e software tradicional, digital, e o OT são tudo aquilo que na indústria existe muito, são os sensores que estão fora desta gestão centralizada do IT, mas que obviamente também hoje em dia têm que ser geridos de uma forma. O que o António referia muito bem é que a maturidade da forma como se gerem este tipo de device ou de sensores ainda não é a mesma do IT. Portanto, há hoje uma onda muito grande de como é que se deve também securizar e gerir este tipo de devices. E o que nós decidimos foi juntar numa mesma área. Portanto, em vez de termos... Que é também um trend da indústria já agora. Perdão? É também um trend da indústria. É um trend da indústria, exatamente. Juntámos as duas coisas numa única área, portanto é um só diretor que trata os dois temas e em paralelo. E porquê? Falávamos aqui um bocadinho de sensorização e DCS, o Distributed Control Systems. Uma máquina de papel, nós temos 3.000 variáveis a ser lidas, algumas ao minuto, outras aos 10 minutos, aos 5 minutos, outras à meia hora. Portanto, é um controle distribuído enorme, com muita informação. Mas é aí que está o grande valor na inteligência artificial para nós. Nós estamos a fazer muitos trabalhos, muitos projetos de inteligência artificial, e é aí que está o grande valor. Né? É aí que nós podemos ir buscar muitas poupanças para pôr algoritmos a trabalhar melhor do que um humano trabalha. E, portanto, o que nós fizemos foi juntar as duas áreas. Obviamente, pois lá dentro há pessoas que são mais responsáveis por uma e outras que são mais responsáveis por outra, mas a cabeça é comum e, portanto, os projetos são feitos completamente em comum. E nós ainda tínhamos um programa proprietário que desenvolvemos que faz a gestão operacional comercial e a gestão operacional fabril. São duas caras de uma mesma moeda, portanto o programa está em permanente comunicação um com o outro e foi basicamente desenvolvido in-house a partir de programas que existiam em mercado, mas depois nós fomos aperfeiçoando e portanto ainda mais importante ter estas áreas completamente juntas. E estamos a fazer nós estamos a investir por ano 25, 30 milhões de euros entre CAPEX e OPEX em transformação digital e exatamente trazendo inteligência e algoritmia avançada para a área industrial. Era isso há pouco que também é inovação, não é? Foi inovação a junção das duas áreas no nosso setor e é a inovação o que estamos a fazer em termos de algoritmia avançada. Mais uma vez, também estão os dois convidados a visitar uma das nossas fábricas quando tiverem a oportunidade. É uma grande experiência que eu já fiz. Eu por acaso não tive essa oportunidade, mas tive feedback de quem o fez e, portanto, é uma grande experiência. Quando quiserem, estão convidados. Uma recomendação, para fecharmos então. Uma recomendação não é um conselho, é uma recomendação. Talvez, se eu quiser simplificar e ser curto, recomendo-lhe que leia um livro do Charles Andy, que se chama The Second Curve. Acho que o nome do livro é The Second Curve. É um livro de 2015, é um dos últimos livros, ele infelizmente morreu entretanto, mas já morreu com mais de 90 anos, portanto teve uma vida longa, e o livro é muito interessante porque o que ele diz basicamente é as nossas atividades na vida pessoal e na vida profissional desenvolvem-se sobre uma curva em S, uma sigmoide, uma curva logística em S. Portanto, tem uma fase inicial que pode ser relativamente longa, onde se evolui muito pouco, depois tem uma fase no meio que é muito rápida, e depois tem uma fase no final que se estagna e que às vezes até se entra um bocadinho praticamente em declínio. E o que é que eu sinto que muitos jovens hoje fazem? Os jovens são muito impacientes e ao fim de 6 meses numa coisa querem fazer outra e ao fim de um ano numa função querem saltar para outra. Portanto, ainda estão naquela parte da curva que está completamente estagnada ou vão subir muito pouco. Certo. E o segredo do livro, o segredo que ele revela para todas as atividades na vida das pessoas é saltar para uma nova curva, para a segunda curva, quando se está na parte ascendente. Portanto, antes de entrar em estagnação, mas não no princípio. Porque não se aprende nada. E hoje o que eu sinto, comparativamente com a minha geração, é que nós tínhamos mais tempo para aprender as coisas, dávamos mais tempo para sermos ensinados e para estudarmos os temas, éramos mais pacientes. Hoje há muita impaciência. Eu acho que essa impaciência vai-se pagar lá à frente. Porque as pessoas vão saber muito pouco. Estar menos preparadas. Sabem muita coisa, mas sabem muito pouco de cada coisa. Saem menos preparadas. Sim, portanto, com menos profundidade, vamos por assim. É. Ler o livro acho que pode ser uma boa recomendação. Uma forma de terminar. Muito obrigado, António.
E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma perspectiva da inovação num setor basilar da economia em Portugal, mostrando que a inovação é o motor da transformação neste setor. Obrigada, António, por uma partilha recheada de aprendizagem e, sem dúvida, de inovação, que podemos até ver em estúdio, e de muita experiência que nos ajudou a perceber o contexto industrial, mas também da empresa como um todo, e nos permitiu a todos aprender com ela. E o que é ilustrativo do contributo que o António, de forma individual até, tem dado para a inovação e para o crescimento da indústria e da empresa em Portugal, e agradecemos ter estado connosco aqui hoje, agradecemos o tempo que investiu a partilhar connosco todas estas experiências e aprendizagens, e obrigada também ao MEO, que nos acolhe neste magnífico estúdio, ao SAP, nosso media partner, e a todos os inovadores que estão desse lado. Esta porta, como sempre, volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, já sabem, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar aqui depois. Até já!